gente resolve ir lá e juntar as nossas escovas de dente, inevitavelmente a gente acaba ou nos casando, ou então a gente opta por uma união estável. Mesmo que a gente não tenha isso regulamentado em papel, a gente acaba tendo uma união estável aí, né? Na hora da gente se juntar, é muito parecido. E é muito feliz, né? Muito oba-oba. Só que na hora da gente se separar, existem algumas diferenças e algumas atenções que a gente precisa ter. Para falar sobre isso, a gente convidou a Fernanda Varela, que é advogada e especialista em direito da família. Conserta, volta pro tom. Segue o baile. Fernanda, obrigada por estar pelo aqui. Convite, Rita. Obrigada Prazer. por falar com a gente. E a primeira dúvida que a gente tem é sobre a união estável. Mesmo que a gente não tenha um papel registrado em cartório dizendo que nós temos uma união estável, existe um tempo mínimo que considera união estável? O que é considerado união estável? A união estável, assim como o casamento, é um contrato entre duas pessoas que resolvem coabitar, ser fiéis uma à outra, cuidar uma da outra. Não há um tempo padrão. Antes havia, né? As pessoas, depois de 5 anos, 2 anos. Hoje em dia não há um padrão. Bastou coabitar, ter responsabilidades mútuas, cuidar um do outro e ter o principal é o intuito de constituir família. Certo. Essa é a premissa básica de uma união. Aquele que pode se unir em união estável é aquele que tem todos os pré-requisitos para casar, né? Segundo a lei civil. Então não há um período, nada nesse sentido que... Agora, o registro da união estável, ele é favorável em alguns aspectos. Certo. Com relação aos direitos sucessórios, é interessante que você faça esse registro, porque mais pra frente seu companheiro morre e você vai ter que partilhar os bens. Até para você comprovar que você tinha uma união com ele, para não precisar comprovar isso depois, num processo judicial. Inclusive também para que você opte por um regime de bens diferente da separação parcial de bens. Porque se você não opta e não faz o registro dessa união em cartório, vigora o regime da comunhão parcial. Então aqueles bens adquiridos durante a união estável, eles são partilhados de forma igualitária. Se você quiser optar ou pelo regime da separação total de bens, em que cada um fica com aqueles bens que já possuía e que são adquiridos durante o casamento e ficam no nome daquela pessoa, você tem que optar isso, você só consegue fazer essa opção se você fizer o registro. Certo. E por esse regime você tem que fazer o pacto antinupcial. E também o regime de participação final nos aquestos, em que aqueles bens que são adquiridos por cada um, ficam com cada uma das pessoas e aqueles adquiridos em conjunto são partilhados, você também precisa fazer o registro da união estável. Eu tenho uma união estável e meu casamento acaba. Como é que eu tenho que proceder? Como é que o casal deve proceder para dissolver essa união estável que ele tem? É preciso a ajuda de um advogado ou eu só posso ir lá no cartório e resolver isso? Não. Hoje em dia, você pode dissolver a união estável, assim como o casamento, judicialmente ou extrajudicialmente. Em ambas as hipóteses, é necessário um advogado. Certo. Se ela for feita extrajudicialmente, não pode ter existência de prole menor, não pode ter menores, e também não pode, você não pode ter incapazes sobre os seus cuidados. Certo. Você tem um filho de 18 anos, mas ele é maior, mas ele é incapaz, ele tem uma doença mental. Então você não pode fazer a dissolução no cartório. Certo. Tá? E também a dissolução em cartório, ela pressupõe que as partes estejam de comum acordo. Não necessariamente um advogado para as duas partes, mas não pode haver brigas. Eles têm que estar em acordo. E na justiça, a dissolução na justiça, assim como no divórcio, ela acontece quando tem filhos ou quando tem incapazes. E as partes também, elas procuram mais a justiça quando elas não estão em comum acordo. Mesmo porque se você faz uma dissolução da união estável ou do divórcio em cartório, você tem a questão da celeridade,
É menos estressante para as partes. Elas se reúnem no escritório do advogado, elas entram em comum acordo com relação às cláusulas da dissolução, e elas comparecem na frente do tabelião e elas somente registram o acordo que elas já pré-determinaram no escritório ou ali mesmo na frente. Então a recomendação é se entender. Sempre. Busca se entender. Sempre se entender. Para não ter que ir para a justiça. Isso. Hoje em dia é melhor, solução, né? Sim. E no caso dos filhos, quando nós somos 3 parceiras nesse canal, nenhuma das 3 se separou com filhos. A guarda sempre é da mãe? Não. A guarda ser da mãe era uma convenção do passado, em que não existia. Eu participei muito desse movimento, dessa mudança de temperamento até dos homens, né? Certo. Antes, o homem não tinha tanto interesse pelos filhos, ele não participava tanto do cuidado dentro de casa. Hoje a mulher, até por uma obrigação legal, né, porque ela não é mais protegida como era em termos financeiros, ela é obrigada a sair para trabalhar, o homem também vai... Então, o trabalho doméstico com relação aos filhos é bem dividido hoje em dia, na maioria das famílias, né, jovens. Então, a mulher, a guarda, há 2 possibilidades de guarda pelo Código Civil, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Certo. O casal, quando dissolve a união estável ou se divorcia, eles podem optar por um ou outro regime da guarda. Se ele opta se não há consenso entre o casal, é fixado pelo juiz, se os dois tiverem condições de ter aquela criança sob a sua guarda, seu cuidado, é fixado o regime da guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, ambos têm responsabilidade sobre aquela criança. Certo. Mas, por uma questão de consenso entre as partes, para não dar confusão, para não dar briga, os juízes geralmente eles fixam a residência da criança. Que pode ser na casa da mãe ou do pai. Ou da mãe ou do pai, aquele que demonstrar melhores condições, né, de ter aquela criança. E também os juízes costumam delimitar as visitas, regulamentar as visitas. Certo. E na guarda unilateral, pressupõe-se um domicílio e o regime de visitas ele é menos equitativo. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe, eles permanecem com o filho, e isso é almejado por esse tipo de guarda, eles permanecem com o filho da mesma forma, um e o outro. Então, é bem dividido É bem mesmo. dividido, Rita. Certo. Aí quarta-feira, o final de semana... Então fica produtivo para a criança, porque a criança não fica, só vai ver o pai dali a 15 dias. Aí, até para fica criar mais próximo da intimidade. rotina, né, dele. Sim. Fernanda, e com relação à pensão? Como é que fica? Pensão alimentícia, ou pensão para ex-mulher, ou pensão para o ex-marido, que a gente sabe de alguns casos. Como é que funciona? O direito à pensão, aos alimentos, né, de forma genérica, porque alimentos envolve vestuário, plano de saúde, farmácia, supermercado, festas infantis, né? Tudo moradia, luz, água, telefone, net, né? Envolve uma gama de gastos, né, que aquela pessoa, principalmente que ficou com a guarda do filho ou ficou com o filho morando na sua residência, né, é muito importante que isso seja... Ele acaba tendo mais gastos do que a pessoa mesmo sendo uma guarda compartilhada, ele acaba tendo um pouco mais aquele gastos. que não está no dia a dia da criança, né? Fernanda, e quando o casal, você já me disse aqui que o recomendável é que o casal se acerte, se entenda, né? Mas e quando o casal não se entende? Esse bem não é seu, esse bem é meu, eu não quero te dar isso. A guarda das crianças é só minha, eu não quero que você veja. Quando o casal não se entende, como é que funciona? Quando o casal realmente entra num embate, num conflito, o juiz acaba tendo que decidir todos os aspectos desse divórcio ou dessa dissolução da união estável. O juiz vai lá, recolhe todas as informações que estão dando a ele, seja por meio do advogado, seja por meio daquele ex-casal, e aí ele vai ter que decidir. Exatamente. Certo. A parte que se sente prejudicada apela, entra com alguma medida. Agora, o ideal, Rita, é que as partes, mesmo que haja uma disputa, um ódio, né? Porque muitas vezes há um ódio envolvido. Uma mágoa, né? Os Uma sentimentos ruins, né? Sentimentos muito ruins, porque o divórcio...
ele traz uma série de recordações ruins daquela Exato. vida do casal. E você vê, de repente, você tem as suas discussões dentro de casa, aí de repente o seu ex-marido tem um advogado, você tem um advogado, são terceiros se metendo na sua vida, naquilo que o seu filho deve ou não fazer, ficar, para onde ele deve ir. Isso cria um estresse irreparável muitas vezes. Então, por isso que hoje as mediações, elas envolvem profissionais de outras especialidades. Então, você, num escritório de advocacia, muitas vezes, é chamado um psicólogo para participar. Certo. Né? E principalmente porque há características arraigada daquela pessoa. O homem, pela minha experiência, ele tem muito mais frieza de aguardar uma situação de divórcio do que a mulher. E a mulher já Fica naquela ansiedade, mesmo porque ela está na presença dos filhos. Então, ela não quer magoar a criança, ela não quer que o filho a veja triste. Então, ela muitas vezes acaba fazendo acordos que depois ela vai ter que voltar na justiça para rever aquele acordo para se livrar da situação. E não é benéfico, né, Rita? Então, o correto é calma, paciência, pensa e vamos resolver amigavelmente tudo. E um conselho, assim, se o conselho fosse bom, mas se as partes puderem eleger um advogado que faça... Que os represente. Que os represente, porque se você tem um outro profissional... O próprio nome já diz, ele é um profissional, então ele quer que o cliente dele vença em tudo. Né? Ele vai querer impor a posição do cliente dele. Se ele tem um profissional só ali, garantindo que as partes sejam respeitadas, desde que seja um profissional, né, eleito ali por ambos, as partes vão conseguir fazer um acordo, o casal não vai precisar ir até a justiça, é feito um acordo, é homologado somente na justiça, vai para o Ministério Público, é muito mais tranquilo, né? muito menos estresse, cria menos mágoa, Tá divórcio, aquela confusão, tira isso das costas. Certo. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor para vocês, como foi para mim. Fernanda, obrigada pela sua participação. Rita. Agradeço. Segue o baile. Se você assistiu esse vídeo, dá like, se inscreve no canal para poder receber as novidades e a gente tá seguindo o baile.